Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 5. A propósito desse momento de batismo de crianças especialmente, gostaria de trazer uma meditação a partir dos versos 28 até 32. Gênesis capítulo 5, versos 28 a 32, a palavra de Deus diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Até aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Eram tempos difíceis esses tempos aqui que são descritos no final do capítulo 5 de Gênesis, também no início do capítulo 6, nós percebemos que as coisas ficam piores ainda. O que era ruim ficou ainda pior. Vejam que esta passagem, esse verso, fala de um tempo de trabalhos, de fadigas e de falta de consolo. Porque quando Noé nasce, quando Lameque tem esse filho, ele diz: aqui está o nosso consolo. Tempos terríveis, os piores que esse mundo já viu. Depois aqui no capítulo 6, nós percebemos a descrição ainda mais enfática, quando no versículo 5 do capítulo 6 é dito que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Como eu disse, os piores tempos que esse mundo já viu. Se nós olharmos para o mundo atual, a gente acha que a situação está muito ruim. E está mesmo, né? Claro, são tempos terríveis, tempos difíceis. Mas ainda não chegamos ao ponto de igualar esses dias que estão descritos aqui, nesses capítulos 5 e 6, especialmente o fim do capítulo 5 e o início do capítulo 6 de Gênesis. Mas Jesus profetizou que nós vamos chegar lá. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Será outra vez nos dias do Filho do Homem. Ou seja, Cristo disse que o mundo, em algum momento do seu percurso, da sua trajetória, se tornará outra vez tão ruim, tão terrível, tão continuamente mal, como diz aqui o texto, como foi lá no passado. Irmãos, em tempos assim tão difíceis, vale a pena ter filhos? Em tempos assim tão terríveis, é uma boa ideia? Vale a pena? Por um lado, algumas pessoas pensam que talvez não seja tão apropriado, né? E talvez não seja o melhor momento. E até encontro justificativa bíblica nesse sentido, em partes. Lembra do que disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, lá no capítulo 7? Ele disse algo interessante lá. Eu até vou ler aqui o texto. Está no capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 26. Ele fala assim: por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem, e aqui o que ele diz é não ter família, não constituir família, não se casar, não ter filhos. Porque ele diz aí, quem tem filhos, quem se casa, quem constitui família vai sofrer.
diante da angustiosa situação do tempo presente. No caso aí dos dias de Paulo, era uma situação que tinha muito a ver com perseguição, com tribulação. E é claro que nenhum pai quer ver seu filho sendo torturado e morto por causa da sua fé. Então, por um lado, há uma certa justificativa bíblica, até mesmo para quem pensa dessa maneira. Olha, o mundo está pior, o mundo está cada vez pior, uma situação cada vez mais complicada. O que vem pela frente parece que só vai piorar. Talvez seja melhor não ter. Mas eu quero, nesta manhã, mostrar o outro lado dessa história e entender que sim, apesar da angustiosa situação do tempo presente, ainda vale a pena ter filhos. E o apóstolo Paulo concorda com isso, porque na sequência ele diz, mas se você acha que o ideal para a sua vida é se casar e ter filhos, vá em frente. E cumpra assim também o mandato de Deus, e cumpra assim também os propósitos de Deus. Quando aquele homem chamado Lameque, voltando a ele então, lá em Gênesis 5, quando ele decidiu ter esse filho, que ele colocou esse nome tão especial, né? Esse nome de Noé, ele sabia que os tempos eram terríveis. Ele tinha convicção, ele tinha clareza, ele percebia que eram tempos de angústia, tempos de trabalhos e de fadigas. Mas ainda assim, ele decidiu ter este filho, e quando nasceu, ele colocou um nome muito sugestivo, um nome muito emblemático. Noé tem um significado de consolo, de conforto. Não é exatamente a palavra, é mais um jogo de palavra que é feito. Se você pudesse ler o texto original, você perceberia, né, quando ele diz assim, deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas. É porque nesse verbo consolará, é como se as letras do nome de Noé, elas estão lá, no meio do nome. Então, se eu fosse criar uma palavra nova, moderna aqui, com o nome Noé, ele nos enoará, alguma coisa assim, né, nesses tempos de dificuldades. Um jogo de palavras interessantes, que mostram aqui a expectativa de conforto, de consolo, diante da situação hostil e terrível do mundo daqueles dias. Irmãos, literalmente, Lameque teve um filho para o fim do mundo. Noé é o último desta descendência, né, que vem desde Sete, o último filho emblemático dessa longa descendência, e com ele acabou tudo. O Senhor o escolheu para que construísse a famosa arca, através da qual ele salvou a sua casa, mas como diz o autor aos Hebreus, condenou o mundo. Condenou o mundo. Quando não foi possível colocar dentro da arca toda a humanidade. Por ser o propósito de Deus fazer isso. Assim, este homem, que recebe o nome de conforto, consolo, mas ele é também um instrumento de Deus de justiça. Por esse motivo, ele é chamado, no Novo Testamento também, de pregador da justiça. Noé, pregador da justiça. Não porque Noé tenha feito qualquer tipo de anúncio de salvação para os homens. Às vezes as pessoas confundem isso, pensam que Noé estava lá, em cima de alguma montanha, falando para todo mundo, olha, se arrependam, olha, venham, olha, entrem na arca. Noé não convidou ninguém para entrar na arca. Até porque Deus não mandou que ele fizesse isso. Deus disse claramente, entra na arca, tu e a tua casa, só. E os animais, os únicos que foram convidados, para fazer aí um trocadilho, os únicos evangelizados nos dias de Noé foram os animais. Um casal de alguns animais e outros até alguns 7 pares, mas foram os únicos que entraram de fato na arca. Não houve oferta de salvação para
o restante da humanidade. Porque o restante da humanidade estava condenada pelos seus próprios pecados e falta de arrependimento. Noé é o pregador da justiça justamente porque ele apregoou justiça. O dilúvio, o fim do mundo daquele momento, foi a mais pura expressão da justiça de Deus. Misericórdia ficou restrita a Noé e sua família. Misericórdia ficou restrita apenas a isso, a essas pessoas. Ainda assim, Lameque vê seu filho nascer e diz: aqui está o consolo, aqui está o conforto de Deus. Mesmo, meus irmãos, que nós estejamos fazendo filhos para o fim do mundo, e talvez estejamos aqui vendo, sendo batizadas as duas gêmeas, a Mia e a Alegra. A Alegra gostou muito do terno do pastor Sérgio, porque ela não tirava os olhos dele. Talvez elas sejam filhas do fim do mundo. Talvez elas vejam o fim desta era. Se a volta de Jesus Cristo estiver próxima, e não é isso que nós ansiamos, não é isso que nós queremos, não é isso que a Bíblia nos manda querer e ansiar pelo retorno de Cristo. Quem sabe Cristo retorne daqui a algum tempo, pouco tempo, se Deus quiser. Então sim, elas e também seus filhos pequenos que estão aqui hoje verão o fim desta era. Talvez não. Não temos que marcar datas. Não compete a nós conhecer tempos ou eras que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas compete a nós olhar os sinais dos tempos e dizer: parece que vem chuva aí, parece que tem tempestade à vista, parece que as coisas estão chegando perto do momento. E quando nós olhamos para este mundo, para o estado das coisas desse mundo, dá para ver sinais. Dá para ter expectativas de que o retorno de Cristo não está mais tão distante assim. Se Jesus não retornar nesta nossa geração, nessa nossa era, é por paciência de Deus, como diz o apóstolo Pedro. É porque a paciência de Deus ainda não se esgotou. Mas aqui no texto ela se esgotou. Aqui nós temos o texto, prova de que a paciência de Deus é sim longa, mas não é eterna. A misericórdia, a graça, sim, mas a paciência não é. Chega um momento em que Deus decide colocar aí o seu pregador da justiça. Que Deus decide apregoar justiça, cumprir suas promessas e fazer justiça. E por isso nós temos que olhar para os nossos filhos como instrumentos de Deus para consolo, para conforto nos tempos do fim. Ainda que sejam filhos do fim do mundo, são instrumentos de Deus. Como Deus vai usá-los, nós não temos como saber, nós não temos como prever, nós não temos como controlar. Claro, todos nós gostaríamos de estabelecer o destino dos nossos filhos e dizer: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas podemos? Temos esse poder? Está em nossas mãos? Não, não está. Está nas mãos de Deus. E ainda que paradoxalmente também está nas mãos deles fazerem as suas escolhas e decisões e andarem pelo caminho certo, estreito e difícil, mas o único que vale a pena, que compensa no fim das contas.
Nós não temos como controlar o destino dos nossos filhos. Lameque não tinha, naquele momento em que ele vê seu filho recém-nascido, bebê, e coloca esse nome, vai nos consolar. Ele não tinha como prever o futuro. Ele nem sequer sabia que esse filho seria também o instrumento do fim do mundo. Ele não sabia disso. Mas pela fé, ele disse: aqui está o nosso conforto. Aqui está o nosso consolo. Uma das coisas, meus irmãos, mais vitais, mais essenciais do pacto de Deus com os homens, da aliança de Deus com o seu povo, é o fato de que Deus nos chama para olharmos para nossos filhos com fé, não com dúvida. Com fé, com esperança. Jamais olhar para eles com desconfiança. Faz parte da resposta do homem ao chamado de Deus, dizer de seus filhos: aqui estão filhos de Deus. Aqui está o nosso consolo e conforto nesses tempos horríveis, terríveis em que nós vivemos. Quando os pais trazem seus filhos para serem batizados, como já foi até falado aqui durante o momento, muitos não entendem o porquê. Muitos pensam assim: deixe eles crescerem. Quando eles crescerem, eles devem tomar a sua decisão, se eles querem ou não servir a Deus. Ainda que isso seja parte do processo, porque sim, em algum momento eles vão precisar tomar, sim, a sua decisão. Mas os pais não esperam. Os pais já creem e já fazem o que lhes compete. A coisa mais importante, a principal, a maior de todas, que os pais podem fazer, mais até do que ensinar. E sim, ensinar é parte essencial do processo. Mas mais até do que ensinar o caminho que deve andar, os pais são chamados a crerem, a confiarem que seus filhos são filhos do pacto, mesmo que no fim do mundo. São filhos da aliança. De alguma maneira, por alguma razão que pertence somente a Deus, Deus gosta disso. Deus quer isso. É porque toda a nossa história é pela fé. Toda a nossa vida é pela fé. Então é também pela fé que nós marcamos, que nós selamos nossos filhos. É porque cremos que eles são consolo. Nesses tempos angustiosos de trabalhos e fadigas, a gente percebe aqui, quando o autor usa a expressão trabalhos e fadigas das nossas mãos, ele está fazendo uma ligação direta com as palavras do próprio Deus, que ele proferiu para o Adão, logo após a queda, logo após o pecado. Ele disse: já que você fez isso, Adão, já que você fez o que eu disse para não fazer, e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra por tua causa. E agora você vai suar, a sua vida vai ser de muito sofrimento, Deus disse. Porque sobreviver neste mundo não será coisa fácil. Mas você vai viver. Aliás, Adão teve uma longa vida, mas uma vida de fadigas, uma vida de sofrimentos. Deus disse: até que você volte ao pó. Até lá. É importante que nós entendamos, e isso especialmente em relação a filhos,
que de fato nós não estamos colocando filhos no mundo bom. Nós não estamos colocando filhos no mundo cor-de-rosa, mar de rosas ou algo assim. Não. Nós estamos colocando filhos no mundo de fadigas, de trabalhos, numa terra amaldiçoada. E é importante entender também que isso é por ordem de Deus. Porque esse mundo está no estado em que está. Sim, em parte porque o homem pecou. Mas acima de tudo, porque Deus pronunciou maldição. Maldita é a terra por tua causa. Porque Deus estabeleceu esse estado de coisas, um estado decaído. E nós não devemos ter ilusões a respeito disso. É um mundo mau. É uma era má. O apóstolo Paulo chama de a presente era maligna. Essa era em que nós vivemos. Não podemos ter ilusões a respeito do que aguarda Geimar, Tami, as demais crianças batizadas, os pais aqui, não podem ter ilusões a respeito disso. O que aguarda é um mundo mau. É uma era má, amaldiçoada. E pelo próprio Deus. Mas lembremos, e é aí que entra a graça, é aí que entra o Evangelho. Lembremos que o próprio Deus, que amaldiçoou esta era, que amaldiçoou esta terra, também providenciou para os seus filhos os instrumentos de redenção, os instrumentos de libertação. E ele já fez isso lá no início, lá mesmo no capítulo 3. Quando, e é importante lembrar também, que antes de amaldiçoar a terra, quem Deus amaldiçoou? Há uma palavra de maldição antes mesmo. Antes de dizer, maldita é a terra por tua causa, Deus disse para a serpente, maldita és entre todos os animais. A serpente, não a cobra, né? Não o animal, mas Satanás, o próprio mal. Deus amaldiçoou o mal na pessoa de Satanás. E no mesmo instante, ele prometeu o quê? Um filho. Um descendente. Para a mulher. Com a célebre promessa. Um descendente dela ferirá a tua cabeça. Mal. Satanás. Noé é a continuidade do cumprimento dessa antiga promessa de Deus. De que o mal seria subjugado. De que o mal seria pisado. Para aquela era, para aquela geração, para aquele período, ele, Noé, foi o cumprimento máximo. Ainda que mais juízo do que salvação tenha ocorrido naquele tempo. Mais juízo do que salvação. Contudo, Noé não é o fim. Não é de fato o último. Não é. Porque o verdadeiro filho, que é consolo, não é Noé. O verdadeiro filho, que é consolo para nós, dos nossos trabalhos e fadigas neste fim de mundo,
é e sempre foi aquele que é citado no versículo mais conhecido da Bíblia. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, como toda aquela era pereceu nas águas do dilúvio. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O supremo consolo de Deus é sim o Filho. Não o nosso, não os nossos, ainda que os nossos de alguma forma simbolizem isso também, como Noé simbolizava. Mas o próprio Filho de Deus, que não é outro senão Jesus Cristo. Esse nome, esse é o nome do verdadeiro consolo, do verdadeiro conforto, muito mais do que Noé poderia ser. Aqui está a arca de verdade. Aqui está a arca da salvação, que não vai navegar pelas águas do dilúvio no fim dos tempos, porque outro dilúvio, o próprio Deus disse, não acontecerá. Mas como diz o apóstolo Pedro, Deus não vai destruir o mundo por águas, mas vai fazer isso com algo pior. Com fogo. Uma arca de madeira não poderia proteger ninguém. Mas há uma arca muito mais segura para a proteção verdadeira de todo aquele que nele crê. É Jesus Cristo, o Salvador, o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Assim, Deus deu o seu Filho finalmente. O Filho prometido veio finalmente. O Filho que consola finalmente. É interessante que, quando o texto usa aqui o nome Noé, deu-lhe o nome de Noé dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos. Esse verbo, consolar, ele aparece novamente, só que numa outra forma verbal, e isso é muito enigmático, eu diria, justamente quando o verso 6 do capítulo 6 diz, então o Senhor se arrependeu, ou como está aqui no texto, ficou triste. É uma outra forma verbal, por isso o significado não é exatamente o mesmo, mas é a mesma raiz, é o mesmo verbo. Deus, podemos dizer, estava inconsolável quando ele disse, só há uma solução, é destruir toda a carne. Mas então aparece o consolo verdadeiro para aquela época. Noé. Um instrumento dele para a salvação da humanidade, ainda que não seja de todas as pessoas vivas naquele momento, mas sim a preservação da raça humana, do ser humano na terra. Graças a Deus, no fim dos tempos que nos aguardam, Deus não estará inconsolável nesse sentido. Porque a plena e perfeita salvação em Cristo Jesus já foi consumada e estabelecida. Então o Senhor virá dos céus, com todos os seus anjos e com todos os seus santos, para fazer justiça também. Justiça é palavra de ordem nos dois fins do mundo. Seja esse de Gênesis 6, seja esse que nos aguarda. Mas naquele dia,
não haverá apenas uma família salva. Ou melhor, haverá. Ainda assim será uma só família, mas muito mais numerosa. Que cada filho aqui, nascido e criado, faça parte dessa família dos salvos, a família da aliança. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai Santo, amado Deus, obrigado porque Tu enviaste Teu Filho amado, Jesus Cristo, para nos resgatar da nossa vida inútil e para nos consolar, de fato, da maldição dos trabalhos e fadigas desta vida. O que nos aguarda, ó Deus, no mundo vindouro é incomparável. Sabemos disso. E por isso não nos abatemos nesses dias de tribulação, porque olhamos para frente, olhamos para o que está depois do fim do mundo, o que nos aguarda na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Que essa bendita esperança alimente a cada dia o nosso coração e nos dê forças para cumprirmos a nossa tarefa para com os nossos filhos nesses dias que nos restam. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.